A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus te abençoe nesse dia, Deus abençoe sua casa e abençoe sua família, amém? Se você parou e abriu esse vídeo, fica até o final, que no final eu vou estar orando por você e pela sua família. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho para todo dia você receber uma palavra de Deus aí dentro da sua casa, que vai te abençoar e vai te proteger. Então vamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento da nosso espírito, para a gente continuar firme e forte no caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muitas vezes as pessoas elas sofrem dano, sofrem perca, sofrem muitas coisas porque não dá ouvido à palavra de Deus, sabe? Não guarda a palavra de Deus. E Deus, quando envia uma palavra até nós, a gente tem que receber aquela palavra com alegria, porque tudo que vem de Deus, a palavra de Deus diz que é bom, tá entendendo? Tudo que vem do céu é bom para a vida da gente. E Deus te ama, Deus ama você, mulher, você, homem, você, irmão que está de outro lado. Deus quer te abençoar, Deus quer te guardar, mas Deus quer que você seja humilde, tá entendendo? E abre o coração para as coisas de Deus, para as coisas humildes também, que você vai ser muito mais abençoada. Porque Jesus não é arrogante, Jesus não é soberbo, Jesus é humilde, todo tempo Jesus foi humilde e Ele quer que a gente seja humilde também, um para com os outros. Então que Deus te abençoe nessa manhã, tá, através dessa palavra. E eu quero compartilhar essa palavra aqui, que está no livro de Gênesis 28. Eu vou ler do versículo 15 até o 19. Eu vou ler até o 22, para a gente fechar a palavra de Deus aqui, confirmando a tua vitória, porque Deus ele é contigo. Está contigo e nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar sozinho. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 15, diz assim, ó: Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi, tá entendendo? Deus, ele vai contigo, ele está contigo por onde você for, o que você for fazer, por onde você andar, Deus vai estar contigo, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, porque ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai te deixar confundido por onde você andar, por onde você for, porque aquilo que é dele, aquele que ele consagrou, que ele ungiu, que ele selou com o Espírito Santo dele, Deus tem o compromisso dele mesmo de proteger aquela pessoa. Porque se ele te escolheu, porque ele amou você, ele se agradou de você e ele vai continuar se agradando e te amando como Jesus nos amou e amou até a morte dele por mim e por você, tá entendendo? Então, ele nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te abandonar. Você vai, por onde você for andar, viajar, por onde que você for fazer, Deus vai estar contigo para te guardar e te abençoar. Aí no versículo 16 diz assim, ó: Quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E cheio de temor, disse: Como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu, tá entendendo? Deus, quando Jacó estava sonhando nesse sonho, Deus falando com ele em sonho ali, porque Deus fala com a gente em sonho, fala em revelação, e fala também diretamente na palavra de Deus, a gente lendo a palavra de Deus e explicando a palavra de Deus para as pessoas. Deus fala com a gente do jeito que ele quer, como ele quer, tá entendendo, irmão? Deus tem a maneira dele falar com o servo dele, com a serva dele, com o povo dele. Então, quando Jacó acordou do sono aqui, se espantou, porque disse: esse lugar não é outro senão a casa de Deus, tá entendendo? Porque eu sei que Deus está aqui nesse lugar. Quando Deus está falando com você, quando Deus está se fazendo presente na tua vida, o lugar enche de glória, enche de fogo. E você sente uma coisa maravilhosa, uma coisa gostosa, porque você sabe que é a presença de Deus que está naquele lugar. E Jacó falou: esse lugar não é outro senão a casa de Deus, tá entendendo? Porque ele já profetizou que ali ia ser uma igreja, ia ser uma casa de Deus, ia ser um templo para adorar a Deus. E Deus, quando faz essas coisas, Deus consagra, tá entendendo? Deus faz aquilo ali, porque ele tem o propósito de fazer um templo ali naquele lugar, e ele usou Jacó para ir ali e dizer essas palavras. E Jacó continua assim, ó: Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela, tá entendendo? Jacó tinha pegado uma pedra para dormir com a cabeça em cima, fazer ela de travesseiro, e quando ele acordou, ele pegou aquela pedra, botou ali naquele lugar onde ele estava dormindo e Deus falando com ele ali, e ele derramou azeite naquela pedra, tá entendendo? Consagrou aquele lugar ali como
realmente fosse ser a casa de Deus ali naquele lugar. Aí diz assim, ó, e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz, tá entendendo? O nome daquela cidade, daquele lugar que Jacó estava ali, era Luz antigamente. Jacó também fez um voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e roupa para vestir, tá entendendo? O voto, meu irmão, que a gente faz com Deus é com Deus, não é com o pastor da igreja, não é com o presbítero, não é com ninguém, é com Deus. Quando você fazer uma coisa com Deus, você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir aquele voto que você fez com Deus, de dizer, Deus, se for um voto em dinheiro, se for um voto em um curso de ação de graça que você for dar na sua casa, se for um voto, tá entendendo, de uma doação que você vai fazer para alguém, que vai ajudar alguém, se tudo que você fizer, você tem que fazer, você diz, eu vou doar essa coisa para fulano, Senhor, é um voto meu contigo, eu vou doar esse negócio para aquela pessoa. E que o Senhor me abençoe conforme a tua vontade. Pronto, você fez um voto com Deus, então você tem que cumprir aquele voto que você fez com Deus. Então, Jacó fez um voto a Deus, mas o voto de Jacó foi esse que ele fez, tá vendo? Ele sabia que Deus já tinha falado com ele, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que for, porque eu nunca vou te deixar. Ele já estava sabendo que Deus estava com ele ali no negócio. Aí diz assim, ó, Jacó também fez um voto, aí diz assim, ó, o voto, um voto, de modo que, e disse assim, né, Jacó também fez um voto, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e roupa para vestir, tá entendendo? Ele disse, se Deus for comigo nesse caminho, porque ele ia fugindo de Isaú para a casa do irmão da mãe dele, Labão. Ele ia morar com Labão lá, porque já ele enganou Esaú, a mãe dele, e Esaú queria matar Jacó. E Jacó estava fugindo de Esaú. Então, quando ele chegou no meio do caminho, Deus falou com ele, eu estou contigo, Jacó, nesse caminho, eu sou contigo, eu vou te abençoar, tá entendendo? Eu vou te guardar, eu vou te proteger, e nada de mal vai te acontecer. Mas ele fez um voto com Deus. Se o Senhor for comigo nesse caminho, me der roupa para vestir, me der pão para comer, me der o que eu preciso, tá entendendo? Aí embaixo ele diz assim, de modo que eu volte em paz à casa de meus pais. E se o Senhor for o meu Deus, está entendendo? Se o Senhor for comigo nesse caminho, de modo que eu volte em paz para a casa dos meus pais, está entendendo? E o Senhor for o meu Deus, está entendendo? Jacó botou as condições dele diante de Deus ali, né? Ele fez Deus falou com ele, mas ele também fez o voto dele com Deus. Essa conversa todinha, esse diálogo que Jacó estava fazendo ali, ele estava fazendo um voto com Deus, tá entendendo? Porque ele não é besta. Se Deus está falando com ele, disse que está com ele, que protege ele, que livra ele, então ele também já colocou as necessidades dele diante de Deus. Por isso que a gente tem que colocar as nossas lutas, nossas provas, nossas dificuldades, nossa falta de emprego às vezes, a vida da gente às vezes está atrapalhada na empresa, no negócio, no comércio. Todas essas dificuldades você tem que colocar diante de Deus e fazer um voto diante de Deus. Se você tem uma empresa e diz, Senhor, se o Senhor for comigo nessa empresa, se o Senhor abençoar a minha empresa, de modo que eu venha ter meus empregados de volta, que eu venha ter as minhas coisas que eu tinha de volta, e minha empresa prosperar, e minha empresa der lucro, tá entendendo? Eu vou fazer isso, isso e isso para o Senhor. Deus vai honrar você. Porque se você cumprir o voto, quando ele abençoar você, você cumpriu o voto que você fez com ele, ele vai te abençoar muito mais, tá entendendo? E nunca mais a tua empresa vai ter problema, o teu comércio vai ter problema, você vai ter problema no seu trabalho, em canto nenhum, em nada que você for fazer, porque você cumpriu aquilo que você fez com Deus. E quando você cumpre, Deus também se encarrega de cumprir a palavra dele na tua vida. Ele nunca vai te deixar envergonhado nem confundido, meu irmão. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo a ele. Tudo que ele fala para mim, ele faz na minha vida. Tudo que ele diz que vai fazer, tudo que ele diz que vai me dar, ele me dá no tempo dele, na hora dele, chega na minha mão. Mesmo que eu passe por dificuldade, passe por luta, passe por aperto, passe por coisa que às vezes eu nem entendo porque estou passando, mas ele chega na hora certa e diz aqui, eu estou contigo, sou contigo e vou te abençoar e vou te honrar porque tu me honraste na prova. Tu me honraste na tua luta, na dificuldade que você estava passando, você foi fiel, você me honrou, você engrandeceu o meu nome nessa terra, então eu vou te abençoar e vou te guardar e proteger. Nada vai acontecer com você porque eu sou contigo. Então, tenha certeza de quando você fazer um voto com Deus, tá entendendo? Faça o voto com Deus, você e Deus.
seja lá qual for o voto, de dinheiro, de doação, de uma coisa que você quer abençoar alguém, qualquer coisa que você for fazer, faça diante de Deus. E para Deus, que Deus vai honrar você. Tá entendendo? De modo que se o Senhor for o meu Deus, aí ele diz assim no 22, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus. Aquela pedra que ele colocou como coluna e consagrou ela com azeite, ele já está dizendo, será a casa de Deus, será um templo para te adorar aqui nesse lugar. Tudo propósito de Deus, Jacó estava fazendo só o que Deus queria que ele fizesse. Está entendendo? A casa dele naquele lugar, e ali Deus estava usando a vida de Jacó para realizar essas coisas ali e realizar as bênçãos também na vida de Jacó, acrescentar as bênçãos que Jacó necessitava, que ele precisava. Ele era solteiro, ele queria mulher, ele queria filho, ele queria uma família, e Deus preparou tudo para Jacó. Ele não vai te deixar envergonhado, você que quer casar, você que é casado, você que já está estabelecido aí, mas está enfrentando problema, enfrentando dificuldade, doença. Pode ser o que for, meu irmão, confia em Deus. Bota tua fé na presença de Deus, que Deus aí nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai deixar passar nada batido. Ele vai honrar você. Tá entendendo? Será a casa de Deus. E certamente, ó, o voto que ele fez para Deus foi de dinheiro, Jacó. Ele fez assim, ó. E certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres, tá entendendo? Quer dizer, Jacó se colocou à disposição de tirar 10% de tudo que Deus desse para ele e entregar na casa de Deus. Isso é uma coisa do homem com Deus que eu estou falando, porque hoje em dia as pessoas não podem ver falar em dízimo que diz que o pastor está roubando, que diz que fulano está roubando, mas é mentira, irmão. Isso é a palavra de Deus. Se você faz um voto com Deus e garante que vai tudo que Deus der na tua mão, tudo que Deus te acrescentar na tua mão, você tirar e fazer voto com Deus, abençoar a casa de Deus, Deus também vai te abençoar. Deus quer te abençoar. Mas não é somente voto de dízimo que nem Jacó fez, é um voto de você ajudar uma pessoa, de você fazer uma doação para alguém, ou você dizer que vai fazer um culto de ação de graça na sua casa para agradecer a Deus se Deus fizer aquilo para você. Vocês quem sabe o seu voto que você necessita fazer na presença de Deus. Vote, confie em Deus, que Deus vai responder tuas orações, Deus vai responder aquilo que você tem botado na presença dele, ele vai atender você, porque Deus não é covarde, Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é Deus, o único Deus no céu, na terra e debaixo da terra. E não existe outro, e nunca existiu antes e nem vai existir depois, porque ele é o único Deus e verdadeiro. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, recebe essa palavra, ele está contigo, ele está com você quando for, quando você voltar, ele vai estar contigo em todo lugar para te guardar, te livrar e te proteger. Então, que Deus abençoe você nessa manhã e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, dessa mulher, toma a vida dessa pessoa, Pai, que parou para escutar a tua palavra, meu Deus. Abençoa ele, Pai, guarda ele, livra ele, meu Deus, de tudo quanto foi investido do inimigo, Pai. E nessa manhã, a tua bênção, Pai, a tua misericórdia e compaixão esteja sobre a vida desse homem, sobre o negócio dele, sobre a empresa dele, o comércio dele, a casa dele. Livra de tudo quanto for bruxaria, feitiçaria, olho grande, inveja. Senhor, livra de toda ira e de toda contenda contra a vida dessa família, Pai, desse homem, dessa mulher. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?